registros, e a apometria, ela também, queira ou não, ela é uma forma de lidar com registros acásticos, ou não? E é mais do mesmo, né? Eu falo muito isso. Ah, a apometria é um nome, né? É um título dado como foi dado um nome à astrologia, astronomia, como foi dado um nome aos vários tarôs, né? Desenvolvidos por vários mestres aí com conhecimento, assim como a gente tem um nome dado para a constelação sistêmica, batizada por Bert Hellinger, assim como a gente chama de sombra o que é ego, ou personas, ou personalidades de vidas passadas, batizado como sombra por Carl Jung. E aí a apometria ela foi batizada e organizada pelo Dr. José Lacerda, que é um brasileiro, né, na década de 60, mas ela é milenar. Desde a Atlântida a gente tem históricos, né, que são aí narrados, quando a gente lê o Hermetismo, quando a gente lê o próprio Platão no Mundo das Ideias, o Akasha, né, os registros acásticos, é a apometria, né? O que a gente fez a partir da década de 60 com o auxílio do Dr. Lacerda foi exatamente sistematizar. Ele pegou todo o conhecimento, obviamente, a partir de estudos, né, que ele fez, se aprofundou, ele era um estudioso nato, somado a um conhecimento de matemática e física que ele detinha, física quântica, inclusive, e mais a intuição ou, né, o mentor dele que vinha transmitindo instruções. E aí, ao sistematizar, ele criou as 13 leis da apometria, que aí parece que é lei, então é imutável, se não fizer daquele jeito não tem valia, porque aí você começa a ter aquelas regras que criam dogmas, medos e mitos, né? Não o mito da mitologia, aquele mito que conta uma história, um mito que na minha opinião, emburrece. Porque se não for desse jeito, não funciona, não. Vem funcionando de várias formas durante todos esses séculos, agora só foi sistematizado. Não é porque ele denominou lei que ela não vai sendo aprimorada conforme vai sendo aplicada e vai sendo aí de conhecimento de mais e mais pessoas. O que acontece é que essa dita apometria, lá atrás, sem essa nomenclatura, era realizada, por exemplo, pelos egípcios, por Tote, que é Hermes, nas construções das pirâmides. Por quê? O que é a apometria? É o uso da energia de forma condensada, por meio do mentalismo. A primeira lei hermética, tudo é mental, tudo surge da mente universal. E nós, criaturas dessa criação absoluta, somos uma centelha do absoluto, somos um fracto nessa onda que está em constante movimento no universo, né? E onda essa, esse fracto que se toca com outros tantos, como notas musicais, no som, no on universal que cria tudo, e como tal, nós também detemos o mentalismo, nós também detemos a força da mente. E isso foi aplicado e foi estudado por todos os que seguiam Tote, né, nos templos em que ele tinha ali a sua ascendência, e que ele transmitia um conhecimento que já tinha sido transmitido a ele, por conta dele ter vindo, né, com essa missão já de Atlântida, e que já veio de povos ancestrais, de centelhas e sementes cósmicas que chegaram antes ainda em Atlântida, né? Sim. Então, a gente está falando de coisas que já estão aí disponíveis, e que estão escritas em vários ou codificadas em vários livros, Bíblia Sagrada, no Livro dos Espíritos de Kardec, em vários momentos, né, o Espírito da Verdade, quando é perguntado por Kardec, na entrevista que ele faz ao Espírito da Verdade, são dadas respostas que, ao lermos, o que a gente vê ali, na verdade, em comparação, é a apometria. Ele já fala lá do desdobramento, ele fala dos 7 corpos, só que eles dão outras nomenclaturas, 7 corpos espirituais, né, que nós somos, né, corpo físico, corpo etérico, corpo astral, mental inferior, mental superior, o átmico, búdico e o átmico, que é uma descrição e uma definição da teosofia que surge no mesmo período que Kardec, né, com os livros dos espíritos, ou seja, o que acontece ali é que por muito tempo
este conhecimento foi tratado de uma forma, talvez até porque nem todos estavam prontos para compreender, como a gente ouve o próprio Livro dos Espíritos falar, então ele tinha um certo cuidado para divulgar esses conhecimentos. Sim. Pessoas um pouco mais afinizadas com o entendimento e de má fé, porque ser humano faz ser humanice, desde que o mundo é mundo, por isso que a gente está aqui, para desenvolver esse ser humaninho. Já que eu detenho esse conhecimento e você não, o que, que eu faço, né? Se eu sou um ser humaninho fazendo ser humanice, eu vou usar isso para ter poder, para eu poder te dominar, porque eu detenho conhecimento e você não. E eu vou imprimir em você medo. E ao você sentir medo e não conhecer, o conhecimento te emburrece e te aprisiona. Por isso que a gente diz que o conhecimento é libertador. Então, esses seres humanos que detinham esse conhecimento e começaram a usar por poder, começaram a usar isso como magia negra, né? E que nada mais é que magia, manipulação de energia. Porque a magia não é branca nem negra, isso é só uma nomenclatura que a gente dá para... São frequências, né? Discernir, exato, são frequências. Mas é manipulação de energia. Quanto mais eu atuo no teu mental, imprimindo em você uma condição de medo, mais você vibra em uma função baixa, logo a sua frequência estando numa vibração de onda maior, eu tenho mais influência sobre a sua, porque a minha onda é mais rápida, a minha vibração é mais rápida, porque o meu mental está preparado. E aí eu interfiro na sua existência, né? E eu, só para deixar claro aqui, quando eu falar existência, é a vida atual. Quando eu falar vida, é a eternidade. E quando eu falar de persona ego, vida, existência ego, alma ego, eu estou falando de vidas passadas, né? Muito bem, então esse conhecimento já existia, já era aplicado, né? E vem sendo aplicado há séculos, seculórios aí, né? A maçonaria detém esse conhecimento, várias outras, né, sociedades ocultas e tidas muitas vezes até como maléficas, porque tudo aquilo que eu não conheço é mais fácil dizer que é ruim, já que eu não conheço, ao invés de eu tentar fazer um esforço de conhecer. O que me impede de conhecer? As crenças que me limitam. Por que eu tenho crenças que me limitam? Porque eu fui impresso em medos. Medos que de tempos em tempos vão sendo renovados por essas energias densas. Energias densas que são quem? Seres humanos. Né? Seres humanos que também repetem os seus próprios padrões de comportamento alinhados às suas condutas de muitas e muitas experiências passadas, de poder, medo, enfim, que nos aprisiona nessa samsara gigante, nessa roda, né? Sem um começo nem um fim.